Bom, existe certo debate sobre quais dispositivos poderiam ser ou não considerados memristors. E aqui eu coloco uma referência uh, deste, deste artigo, Resistant Switching Memories are Memristors, que o título já diz o que ele tenta indicar, que é justamente que dispositivos de dois terminais com memória, como eu estava escrevendo agora, não volátil, baseado em chaveamento de resistências, poderiam ser considerados memristors. Então, independente se vão ser ou não considerados memristors, eles são úteis para a função de servir como realizador das sinapses do nosso neurônio digital, independente de se teoricamente vão ser considerados ou não memristors. E aqui tem uma lista com 3 tipos de tecnologias que podem ser utilizados para fazer essas resistências com seu valor chaveado, né, programável entre um valor e outro. E o que torna mais difícil a implementação é que essas tecnologias, em geral, não estão tão disponíveis comercialmente quanto as tecnologias CMOS. Então, apesar de ser o caminho mais promissor, para efeito de implementação prática, é o caminho mais difícil. Então, aqui veremos como a gente utiliza o memristor, ou um dispositivo que tem a sua resistência chaveada, em uma aplicação de redes neurais. E observem que neste arranjo aqui, que a gente chama de crossbar, nós temos nas linhas as entradas e nas colunas aqui as saídas, em modo corrente. Todas as linhas que representam as nossas entradas poderão estar em contato com qualquer uma das saídas em corrente. E se vai estar ou não em contato, se vai ser um caminho que conduz, vai depender do nosso estado do memristor aqui. Na verdade, isso pode ser estar sempre conduzindo, mas com resistências diferentes, né? O fato é, supondo que estes nós aqui que estão conectados nessas colunas sejam de um valor de tensão fixo, ou seja, conforme passa a corrente não varia a tensão nesse terminal, a gente vai ter aqui efetivamente um somador de correntes, porque considerando apenas a primeira coluna, supondo que apenas o V1 esteja conectado nesta tensão, teremos, supondo mais uma vez que essa tensão está fixa neste nó, ao que conecta com toda essa coluna, uma corrente que vai passar aqui que vai ser proporcional ao V1, mas também proporcional à resistência do chaveamento aqui. Se adicionalmente for conectado este outro memristor estiver conduzindo, essa tensão V2 também vai influenciar na corrente que passa neste nó. E assim por diante. Então a gente está agregando nesta coluna e out 1 o efeito de todos os memristors conectados às suas correspondentes entradas. E faremos isso para todas as outras colunas também, no sentido que todas as saídas aqui podem ter relação com qualquer uma das entradas. Agora, considerando que cada entrada poderá ter um efeito positivo ou negativo no seu neurônio na sequência, né? Essa conexão aqui, essa sinapse poderá ter efeito positivo ou negativo no neurônio que vem a seguir. Em vez de cada saída dessa ser utilizada apenas uma saída ser utilizada por um neurônio, a gente pode considerar um par aqui de saídas como sendo a entrada de um neurônio que está na sequência. No sentido que, se tiver esses dois caminhos, essas duas colunas, posso considerar uma como sendo um efeito positivo e a outra como sendo um efeito negativo e fazer uma operação de diferença entre esses dois nós e aí obter qual que vai ser efetivamente o efeito dessas sinapses no corpo desse neurônio. Então, a cada par de colunas aqui a gente pode considerar como sendo a saída para um neurônio. Então, para ilustrar isso, vamos observar uma rede simples como essa com dois neurônios de entrada, que não são blocos de operação, são só os nossos placeholders, três neurônios na camada oculta e um neurônio na camada de saída. Então, uma rede do tipo 2, 3, 1, Mood Layer Perception. Observe que o bias está adicionado aqui em cada neurônio. Então, agora temos as nossas duas entradas e o nosso V-bias. E temos memristors em cada possível conexão aqui dos caminhos que levam até esse neurônio 1. Lembrando que são 3 neurônios na camada oculta, então aqui tem 3 neurônios, portanto 3 vezes 2, 6 colunas aqui, representando as conexões necessárias para esses 3 neurônios. Aqui seria feita então uma operação de primeiro diferença entre essas correntes e depois a sua função de ativação para então culminar nas suas saídas.
uma vez com as saídas desses neurônios, nós teremos então as 3 saídas mais o bias, que resulta nessas 3 saídas, mas mais o bias, portanto, para essa camada de saída, que tem apenas um neurônio, então 2 colunas aqui, biomistros entre todas as possíveis conexões e culminando na saída da nossa rede neural. Então, para finalizar a aula, a gente vai fazer uns testes simples como simulação de função de transferência e simulação da multiplicação de entrada pelos pesos de um neurônio, utilizando o caso mais simples do circuito com op-amps.